Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte de planejamento de projetos de software, nessa semana nós vamos falar um pouco sobre análise de viabilidade de projetos de software, né, como parte aí da nossa quarta semana de atividades não presenciais, ok? O estudo de viabilidade de um projeto é um estudo que é feito com o objetivo de criar um relatório que vai informar se vale ou não a pena realizar todo o processo de engenharia de requisito e de desenvolvimento do software como um todo. Ou seja, o objetivo no final desse estudo é chegar à conclusão de vale a pena ou não vale a pena, é possível ou não é possível fazer o software. Então, primeiro é verificar se é possível ou não, depois, beleza, é possível, mas vale a pena fazer? Qual que é a melhor alternativa, né? Então, assim, as ideias-chave é que os projetos começam quando alguém tem uma oportunidade, né? Vislumbra uma oportunidade para criar um negócio, né, com o uso de tecnologia da informação, ou melhorar o, algum processo de negócio com o uso de tecnologia. Então, essa análise de viabilidade é usada para ajudar na decisão se ele deve ou não ir adiante com esse projeto de sistema de informação, né? Então, assim, o cara viu uma oportunidade, então o primeiro passo é avaliar se deve encarar isso como oportunidade, ou seja, isso é de fato uma oportunidade, vale realmente a pena investir nisso, é possível ter lucros, né, ter benefícios com essa ideia, né? Então, o estudo visa a tomada de decisão, né, sobre fazer ou não, mas também a, a identificação de alternativas. Por exemplo, de repente, durante a análise de viabilidade, você verifica que já existe um software pronto para aquilo ali e que então é mais viável comprar ou pagar uma mensalidade do que desenvolver um do zero. Ou em outros pontos, às vezes você vai ver que é inviável tecnicamente, ou o cronograma inviabiliza, ou é inviável economicamente, enfim. Nós vamos falar um pouco então sobre o que a gente verifica nessa análise de viabilidade. Então, assim, dentre as decisões, né, que esse estudo de viabilidade nos ajuda a tomar, primeiro, o projeto pode ou não ser feito. Ele vai ou não beneficiar os usuários? Dentre as alternativas possíveis, qual é a melhor alternativa? Então, o objetivo é chegar no final com um relatório que nos ajude a responder a essas perguntas, ok? Para fazer isso, o que a gente tem que verificar? O que a gente tem que estudar? Primeiro, o sistema organizacional, né? Ou seja, quais são os usuários, quais são as políticas, quais são as funções, quais são os objetivos desse sistema organizacional. Segundo, os problemas que esse sistema te apresenta, né? Ou seja, onde está a oportunidade nesse sistema organizacional para você entregar o seu projeto de software, né? E aí, exatamente achando essa oportunidade, você vai definir quais os objetivos e os requisitos para esse sistema, ou seja, o que esse sistema vai mudar nesse cenário, né? E aí você vai tentar definir quais são as restrições que você tem para isso, incluindo os requisitos não funcionais, né? Ou seja, quais são as restrições de custo, quais são as restrições de prazo, quais são os requisitos não funcionais que eu tenho que atender, né? E aí, com base nisso, nesses objetivos, nessas restrições, você vai procurar alternativas. Eu vou desenvolver tudo do zero, eu vou comprar algo pronto, enfim, vou tentar achar vantagens e desvantagens nessas alternativas, ok? Então, com isso, a gente vai concluir se o projeto é viável ou não e qual a alternativa que nós vamos seguir nesse projeto. No caso de vocês, a gente está assumindo que nós temos um projeto a desenvolver, ok? Que é aquele projeto vocês já fizeram o Project Model Canvas e fizeram um primeiro planejamento usando Scrum, né? Então, o que nós vamos fazer aqui nessa etapa é analisar a viabilidade daquele projeto, né? E aí, a viabilidade nós vamos analisar segundo quatro perspectivas: a viabilidade operacional, a técnica, a de cronograma e a econômica.
ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas viabilidades. O foco na viabilidade operacional é verificar se o problema vale a pena ser resolvido, se a solução proposta realmente funcionará, né? Ou seja, para isso você tem que verificar como que as pessoas se sentem sobre esse projeto, né? Então, assim, o foco não é avaliar se o sistema pode funcionar, mas se ele irá funcionar. Por exemplo, melhor que seja o projeto, se os usuários não comprarem a ideia, certamente você vai ter problemas para fazer esse projeto funcionar. Então, a viabilidade operacional não foca na parte técnica, a gente não está verificando se é possível tecnicamente resolver, mas se aquilo vai funcionar na prática, os usuários estão engajados, você vai ter usuários querendo utilizar aquilo, os seus usuários eles têm conhecimento tecnológico para utilizar a solução que você está propondo, que tipo de treinamento você precisa dar para esses usuários para que seja viável eles utilizarem a solução que você está propondo. Então você vai olhar o panorama geral sobre para aquilo funcionar, o que é necessário fazer, né? É só desenvolver o sistema? Não, provavelmente você precisa convencer os usuários do sistema, você precisa dar treinamentos para os usuários do sistema para que eles consigam entender como usar a nova tecnologia, né? Ah, então é muito importante a gente notar que uma solução ela pode falhar por causa da resistência do usuário final ou da gerência. Então, por melhor que seja a solução tecnicamente falando, você precisa garantir, primeiro, que a gerência dá apoio ao sistema. Segundo, que o usuário final ele sabe seu papel dentro desse novo sistema e que entende esse novo papel e tem conhecimento para exercer esse novo papel, né? Ah, e uma coisa que é muito importante a gente notar que é característica de grande parte das pessoas ter resistência à mudança. Isso é natural, né? Sair da zona de conforto é muito difícil. Então, é importante que você mostre para as pessoas os benefícios que o seu sistema vai trazer para justificar esse esforço dela de sair da zona de conforto, de usar algo, de fazer algo de uma determinada maneira que ela já faz há muito tempo, para passar a usar o seu sistema, né? Pra, então você tem o custo não só financeiro do desenvolvimento do sistema, mas também o custo dessas pessoas saírem de sua zona de conforto, né? Então, para isso você tem que mostrar para ela como que o sistema vai mudar esse ambiente de trabalho desse usuário final, né? E garantir que esse usuário final e a gerência dele conseguem se adaptar a essas mudanças, né? Então, isso envolve, inclusive, dar treinamentos a esses usuários, mas principalmente o convencimento a esses usuários de que essa tecnologia trará ganhos a ele. Então, quando você faz essa análise de viabilidade operacional, você tem que analisar todos esses fatores. Você está tendo apoio da gerência para fazer isso? Você tem apoio dos usuários? O usuário comprou a ideia, né? Você consegue convencer o usuário de que aquilo ali é útil para ele? O usuário, você vê que o usuário tem competência técnica para usar a solução que você está propondo? Se não tiver, é possível dar um treinamento para esse usuário? Então, são essas perguntas que você tenta responder quando você vai fazer o relatório de viabilidade operacional do seu projeto, ok? Um outro fator que a gente tem que olhar é a viabilidade técnica. Na viabilidade técnica, a primeira questão que você tem que perguntar é: essa solução ou essa tecnologia nova que você está propondo, ela é prática? Ou seja, é, você está fazendo as coisas da maneira mais simples possível, ela vai trazer ganhos de simplicidade e praticidade, né? Uma segunda questão técnica que a gente tem que olhar é: nós temos tecnologia necessária para desenvolver essa solução? Por exemplo, suponha que a gente está querendo desenvolver uma solução para registrar presenças de aluno na sala de aula, e aí eu chego com a ideia de, nós vamos verificar a presença simplesmente através de uma câmera que vai estar instalada na porta, e aí quando as pessoas estiverem entrando na sala, essa câmera registra a entrada e ali já reconhece a pessoa e registra a presença ou não. A questão aí é:
Essa solução é prática? Porra, muito prática, né? A gente está diminuindo o tempo perdido de fazer chamada. Se ela funcionar direito, fica difícil, por exemplo, quando você passa uma lista de chamada, alguém pode assinar por outra pessoa. Nessa solução você não teria esse tipo de falha. Mas se a nossa tecnologia necessária para isso já existir, se nós tivermos a garantia, né, tivermos know-how para utilizá-la de forma que a gente tenha uma taxa de erro baixa, né? Então, a viabilidade técnica passa por analisar a praticidade dessa solução, se a tecnologia necessária para desenvolver já existe, e mais do que isso, nós temos o conhecimento técnico necessário dentro da equipe, e se o cronograma nos permite usar essa tecnologia. Então, por exemplo, suponha que a gente estivesse fazendo essa solução e a gente precisasse de uma solução para registrar essa presença já na volta às aulas, agora depois do final da pandemia. Então, vamos supor, né, eu quero crer que em no máximo 2 meses isso, a gente esteja voltando às aulas presenciais, e aí em 2 meses a gente consegue fazer essa solução de reconhecimento de movimentos, de reconhecimento facial e tal? Eu acredito que não, né? A menos que já exista uma solução pronta, e aí a gente parte para ver a viabilidade de comprar essa solução e tal, né? Então, na viabilidade técnica, a gente tem que avaliar tanto a existência da tecnologia, se nós temos o know-how para utilizar essa tecnologia e se o cronograma é suficiente, né, para a gente aplicar essa tecnologia. Uma questão que a gente tem que observar na viabilidade técnica é que geralmente empresas gostam, a maioria das empresas gostam de usar tecnologias maduras, não gostam de arriscar no estado da arte, que é isso. Nós, enquanto técnicos, enquanto estudiosos da área, a gente está sempre querendo utilizar as novidades, uma tecnologia que acabou de aparecer e tal. Quando a gente vai para o mercado, isso não é a realidade do mercado. Por quê? Porque às vezes, ou a maioria das vezes, é melhor para uma empresa utilizar uma tecnologia que já está madura, que já foi testada, que tem uma grande base de clientes, que aí ela pode obter recomendações a respeito dessas tecnologias, ela sabe os problemas que essa tecnologia tem, essa tecnologia já sofreu melhorias, então ela tem mais segurança para utilizá-la, do que arriscar em utilizar uma tecnologia muito nova, né, que ainda não foi testada suficientemente, e correr o risco dessa tecnologia não corresponder. Então, enquanto no meio acadêmico a gente busca utilizar tecnologias novas, a gente quer fazer pesquisa em cima dessas coisas novas, no mercado normalmente não é isso que acontece. As tecnologias mais maduras é quem tem mais espaço, né? Então, na hora que você vai fazer essa análise de viabilidade técnica, uma coisa que você tem que observar é isso. Por exemplo, eu estou querendo utilizar para desenvolver o sistema, eu estou querendo utilizar uma tecnologia nova que a Google lançou o mês passado. Será que vale a pena você arriscar uma tecnologia tão nova, que foi tão pouco testada? A resposta para isso vai depender de duas coisas. Primeiro, o seu objetivo. O seu objetivo é pesquisa ou é desenvolver um produto? Se é só desenvolver o produto, não é pesquisa, então provavelmente você não está no caminho certo. O segundo é, existe uma tecnologia equivalente, uma tecnologia que te permita desenvolver essa solução e que já esteja mais madura? Se existir, vá para mais madura, né? Você vai arriscar menos, é um fator de risco a menos, né, que você vai ter no projeto. Então, no seu relatório de viabilidade técnica, você tem que ponderar essas coisas. Primeiro, se qual a praticidade da solução que você está propondo. Segundo, se existe tecnologia para isso que você está propondo. Terceiro, se a sua equipe conhece a tecnologia. Quarto, se o cronograma é suficiente. E quinto, na hora de escolher a tecnologia, verificar se é uma tecnologia madura ou se essa tecnologia que você está escolhendo, pela qual você está optando, se não existe algo mais maduro, que você tenha mais referências, né, para utilizar. Ok? Então, feita a análise de viabilidade técnica, a gente vai para a viabilidade de cronograma, né? Na viabilidade de cronograma, o que você vai verificar é, dado a equipe que você tem em mãos, com o conhecimento técnico que essa equipe tem, os prazos que você tem para desenvolver o projeto são razoáveis? Ou seja,
é possível, com a equipe que você tem, desenvolver a solução que você está propondo, com a tecnologia que você escolheu na análise técnica, dentro do prazo que você tem, né? Então, você tem que pensar o seguinte: se lá na análise técnica você descobriu que a sua equipe não tem o conhecimento técnico necessário, você tem que incluir no seu cronograma prazos de treinamento. Então, colocando esses prazos de treinamento, ainda assim você tem tempo hábil para desenvolver o projeto? E aí você tem que pensar também que se sua equipe não tem conhecimento, está sendo treinada ainda nessa tecnologia, a produtividade dela não vai ser alta. Então note que essa viabilidade de cronograma ela é muito entrelaçada com a viabilidade técnica, né? Uma máxima que a gente tem quando a gente faz a viabilidade de cronograma é que é preferível entregar um sistema funcionando muito bem 2 meses mais tarde do que um sistema com erros em um tempo X. Então, assim, entre entregar algo que não funciona num prazo X ou entregar algo que funciona com 2 meses de atraso, prefira a segunda alternativa. Por quê? Claro que não cumprir cronograma é ruim. Ninguém está sugerindo aqui que não se cumpra o cronograma, até porque se você faz um cronograma é para cumprir. Se desde o começo do projeto você já começa com a ideia de que não vai cumprir o cronograma, é sinal que você errou ao elaborar o cronograma desde o começo, ok? Então, o cronograma é feito para se cumprir, tem que ser revisado constantemente. O que eu estou simplesmente sugerindo é que, ao invés de entregar um sistema que você, notadamente, né, que você sabe que tem erros, mas vai entregar para cumprir o prazo, ou assumir que ele tem erros e entregar com um pouco de atraso, mas sem erro, a segunda alternativa é melhor. Porque é muito traumático para o usuário ter uma primeira experiência ruim com o sistema. Sem falar que, dependendo do sistema que você estiver fazendo, ele pode trazer prejuízos grandes para o cliente, né? E se for um sistema que você está fazendo uma migração, aí pior ainda, né? Porque você vai tirar um sistema que já funcionava para migrar para o novo e o novo não está atendendo. Então, tome muito cuidado com a ânsia de não atrasar o projeto ou de antecipar o projeto, porque isso pode prejudicar a sua qualidade. Entre qualidade e prazo, prefira qualidade, ok? É claro que há exceções, é claro que a gente vê no mercado algumas experiências que mostram o contrário, como por exemplo, se a gente pegar a guerra de sistemas operacionais, quando o MS-DOS foi lançado lá atrás, ele era cheio de erros, mas foi lançado assim mesmo, né? Mas são casos e casos, né? Mas de repente um usuário teve uma experiência traumática lá atrás, não vai usar mais seu sistema mais à frente, né? Então tudo depende, mas em geral, a qualidade é mais importante, né, do que o prazo. Beleza? Então, falado também da viabilidade de cronograma, vamos para a viabilidade econômica. A viabilidade econômica também está muito ligada com a viabilidade de cronograma, né? No sentido que grande parte do custo que você tem no projeto é mão de obra que está alocada durante o tempo do cronograma que você tem, ok? Mas o foco dela não é só o cronograma, é muito mais amplo do que isso, né? Então, essa viabilidade econômica, na verdade, a gente consiste, no fim das contas, em julgar se os benefícios que esse sistema vai trazer são ou não vantajosos, ou seja, se os benefícios são maiores do que os custos, né? E não só isso, mas também em quanto tempo você vai obter o retorno desses benefícios, enfim, é uma análise que de fato não é fácil. A gente vai falar um pouco aqui sobre essas dificuldades, né? Então, na verdade, você vai especificar os requisitos, né, da solução, e aí você vai levar em consideração os custos e os benefícios, né, dessas soluções que você tem e vai fazer uma análise de custo-benefício, né? Ou seja, em qual das análises você tem o maior retorno pelo investimento que você fez, ok? Então, a gente tem que analisar custos do projeto e benefícios do projeto. Então, vamos começar a pensar nos custos. Os primeiros custos que nós temos é o custo na época de desenvolvimento, ou seja, o custo inicial, né?
do sistema, ok? Esses custos de desenvolvimento depende, né? Às vezes você não vai desenvolver, você vai adquirir um software já pronto, né? Mas enfim, nós estamos falando aqui do custo para se obter a solução de software, seja desenvolvida ou comprada. Se a gente estiver falando de desenvolvimento, a gente está falando no custo de construir o sistema, né? Ou seja, a mão de obra que a gente vai precisar para construir o sistema, que em geral é o maior custo envolvido no desenvolvimento do sistema, é a mão de obra, né? O desenvolvimento do sistema é uma atividade meramente intelectual, então a mão de obra tende a ser o maior custo, mas não só isso, a gente também tem toda a estrutura de hardware que precisa, né? Por exemplo, você vai desenvolver um sistema, as pessoas precisam ter computadores nos quais elas vão fazer esse desenvolvimento, né? Então você tem toda uma estrutura de hardware, uma infraestrutura, né, o que a gente chama de facilities, as facilidades, ou seja, você precisa de um lugar para as pessoas trabalhar, os meios de comunicação, né, entre essas pessoas, enfim, tudo isso tem que entrar nesse custo inicial, né? Ah, Depois que você acaba de desenvolver, antes do sistema começar a operar, você ainda tem os custos de implantar esse sistema, de treinamento dos seus usuários, se você estiver convertendo o sistema, né, se estiver substituindo um sistema que já existia, você não vai começar do zero, então você tem que converter a base de dados do sistema antigo para o novo. Então, tudo isso são custos que entram no que a gente chama de custo de desenvolvimento do sistema. Depois que você desenvolveu o sistema e implantou, aí você tem os custos operacionais. Esses custos operacionais, eles são contínuos, né? Então, por exemplo, vou implantar o sistema e aí esse sistema vai ter que ficar hospedado, né, num servidor, seja interno ou seja externo, né? Então eu vou ter um custo. Se for interno, eu vou ter um custo para comprar esse hardware e para manter esse hardware. Se for externo, eu vou ter o custo de hospedagem disso num provedor qualquer de serviço, como um provedor da Amazon ou qualquer outro, né? Além disso, eu posso ter custos de software, por exemplo, se eu optar por utilizar como base de dados um banco de dados da Oracle, eu vou ter que pagar a minha licença Oracle para eu ficar usando esse banco de dados enquanto o meu sistema estiver em operação, né? Ah, Suponha que esse sistema vai ficar hospedado no cloud lá da Amazon, então eu preciso ter um acesso à internet para acessar esse sistema. E isso vai me trazer um custo mensal, né, um custo periódico, né, de operação. Além do mais, eu tenho custo de pessoal para manter essa operação, né? Eu preciso ter, ah, aí pode ser uma equipe interna ou externa terceirizada para fazer tanto a operação do sistema, ou seja, que é quem vai usar o sistema no dia a dia, né? Como também para fazer a manutenção desse sistema. Tanto manutenções evolutivas, quando alguma regra muda, enfim, vai ter que alterar o sistema, ou corretivas, né? Quando erros são encontrados e tal. Então, a gente tem os custos do desenvolvimento do sistema e depois que implanta a gente tem esses custos operacionais que são contínuos. Aqui a gente tem algumas estimativas de custo, né? Por exemplo, durante o desenvolvimento, mensalmente a gente tem algumas despesas fixas, como salários de programadores, salários do designer, salário do analista, o aluguel da sala, né, onde eles estão desenvolvendo, conta de energia, conta de água, de telefone, materiais de escritório que são utilizados, materiais de limpeza, enfim. E aí você vai chegar num custo mensal fixo durante o desenvolvimento. Além disso, para fazer o desenvolvimento, a gente teve que comprar computadores, né, ou alugar esses computadores, a gente teve que ter licença do sistema operacional, a gente usou uma ferramenta de modelagem. Então, tudo isso entra como também custos mensais durante o desenvolvimento, que são custos de hardware e software que a gente vai usar para o desenvolvimento do sistema, né? Então, considerando aqui que nós temos que o sistema vai ser desenvolvido em 2 meses, a gente teria esse custo aqui, considerando ah, toda essa descrição de custos que nós fizemos, ok? Então, aqui nós estamos falando dos custos de desenvolvimento, beleza? Custos aqui com salários, com aluguel, com energia, né? Enfim, com toda a infraestrutura e aqui com hardware e software para o desenvolvimento. Aqui a gente já está falando de custos de implantação. Para o sistema funcionar no ambiente, lá vamos supor que seja um sistema para uma planta
de fábrica e aí as pessoas vão ter que usar um palm top ou um tablet qualquer para acessar o sistema do chão de fábrica e tal. Então eu preciso comprar esses equipamentos. Além do mais, eu preciso fazer um treinamento, né, com a equipe e mensalmente fazer uma visita de manutenção para verificar como que está o servidor e tudo mais. Então, ah, com isso, nós chegamos a um custo, né, de, de treinamento e de manutenção desse software durante os anos. E aqui a gente fez uma perspectiva de 5 anos, ok? Então, esse tipo de análise de custo que vocês vão ter que fazer para verificar a viabilidade econômica. Então, a viabilidade econômica, a gente tem que fazer a análise de custos e a análise de benefícios. Mas como fazer a análise de benefícios? Então, primeira coisa, a gente tem que levantar quais benefícios que a gente espera que esse sistema traga para o usuário, né? Em geral, os sistemas são feitos para aumentar lucros ou diminuir custos, né? Então, quando você pensa no sistema, você está pensando em melhorar, né, o desempenho econômico da sua empresa, ou aumentando o lucro ou diminuindo custos, né? E esses benefícios são classificados como tangíveis ou intangíveis. Os benefícios tangíveis são aqueles que podem ser quantificados, né? Ou seja, eles podem ser medidos em termos de uma economia mensal ou anual ou vantagens para a empresa, como por exemplo, uma diminuição de erro de processamento, uma redução das despesas, crescimento de venda. Então, suponha que a gente está avaliando fazer um e-commerce para a padaria do seu Zé, ok? A padaria do seu Zé hoje vende, sei lá, suponha que tem um giro de venda de 100 mil reais por mês, e a gente acredita que fazendo o e-commerce, a gente vai ter um crescimento de 10% nas vendas. Ora, se a gente pensa que um benefício tangível desse sistema é um crescimento de 10% nas vendas, e as vendas são de 100 mil anuais, nós estamos falando de um crescimento de, 100 mil mensais, desculpa, nós estamos falando de 10% de 100 mil, de 10 mil a mais de vendas por mês. Agora, como chegar a esses valores que realmente é a dificuldade, né? Então, você fala, eu vou investir no e-commerce porque um dos benefícios esperados é o crescimento de vendas. Beleza. Mas para fazer a análise a análise econômica, né, você tem que, de alguma forma, mensurar qual seria esse crescimento de vendas. Você tem que valorar isso. E aí é que está uma grande dificuldade. Ok? Mas voltando aqui, então, nós estamos falando dos benefícios tangíveis, né? Um outro benefício tangível, por exemplo, pode ser que com o sistema, por exemplo, a gente colocou o sistema na padaria mesmo, seu Zé, não um e-commerce, mas um sistema para a padaria funcionar presencialmente. E com esse sistema, ao invés de ter 5 atendentes, o seu Zé consegue garantir o atendimento da mesma quantidade de pessoas utilizando 4 funcionários ao invés de 5. Então isso vai diminuir um funcionário, a necessidade de um funcionário. Então, se o salário desse funcionário é R$ 2.000, por exemplo, você está trazendo um benefício de R$ 2.000 por mês. O benefício é para o seu Zé, claro, não para o funcionário. Mas, enfim, isso aí já é uma questão de impacto social do sistema, né, que é um outro assunto que deve ser discutido, mas que não vem ao caso neste momento, né? Então, assim, esses benefícios tangíveis são benefícios que, por mais que seja difícil você colocar um valor, esse valor vem em termos de uma economia ou de despesas ou de um acréscimo de lucro direto, né? Como a redução de um funcionário, como um aumento das vendas e por aí vai. Um outro tipo de benefício são os intangíveis. Os intangíveis ainda são mais difíceis de ser quantificados do que os tangíveis. Porque o tangível a gente falou, né? Por exemplo, diminuiu um funcionário. Beleza, vou ver qual salário desse funcionário eu tenho, a valoração dele. Vai crescer as vendas. Pô, vai crescer em quantos por cento? Aí, fazendo essa estimativa, eu tenho valor. Mas os intangíveis, eles não são quantificáveis assim, diretamente. Eles são quantificáveis indiretamente. Por exemplo, exemplos de benefícios tangíveis seria aumento de satisfação do cliente, melhoria da satisfação do empregado, da moral do empregado, né? Então,
pensa o seguinte, eu vou fazer esse sistema aqui porque ele vai aumentar a satisfação do cliente com o meu serviço. Ok, qual é o valor disso? Como mensurar o valor desse benefício? Notaram que não é tão direto quanto, vou diminuir um funcionário? Então, por isso ele é dito benefício intangível, né? Então, esses benefícios intangíveis, você tem que achar estratégias indiretas de mensurá-lo. Então, por exemplo, com o sistema eu vou melhorar a satisfação do meu cliente. Melhorando a satisfação do cliente, a ideia é que esse cliente compre mais ou que ele indique os nossos serviços a mais clientes, aumentando assim, né, a quantidade de clientes e o fluxo de vendas. Tá, então agora o desafio passa a ser em quantos por cento o nosso fluxo de venda pode melhorar quando a gente melhora a satisfação do cliente. E aí, indiretamente, a gente chega ao valor do benefício de melhorar a satisfação do cliente. Percebem que não é um caminho fácil. Então, se os benefícios tangíveis já são difíceis de valorar, os intangíveis são mais ainda. Mas, enfim, uma vez que nós temos os custos e os benefícios dos sistemas já mensurados, a gente tem que fazer uma avaliação para verificar se vale a pena, né, desenvolver esse sistema, se vale a pena levar esse projeto à frente. Uma dessas análises que pode ser feita é a análise de retorno financeiro. O que é isso? Ela é também chamada de payback analysis. Na verdade, ela foca em determinar quanto tempo será necessário para que os benefícios superem os custos. Então, vamos supor que nós fizemos as previsões de custos e chegamos à conclusão que, para desenvolver e implantar o nosso sistema, nós gastaremos aí R$ 700 mil, ok? E que depois disso, por mês, para manter o sistema, nós temos um gasto de R$ 10 mil. Então, gastamos 700 para desenvolver e implantar e depois 10 mil por mês para manter o sistema. E esse desenvolvimento vai se dar em um ano. Ok? Então, os custos são 700 mil em um ano para desenvolver e implantar, e depois que implantou, a cada mês a gente vai gastar 10 mil para manutenção do sistema. Suponha que a gente pegou e fez a atividade lá de valoração dos lucros, né, dos benefícios, e chegamos à conclusão que esse sistema vai nos trazer um benefício, seja com economia de mão de obra, de processo, ou com aumentos de lucro, ela vai nos trazer um benefício de R$ 50 mil mês. O que a análise de payback faz é quanto tempo, tendo esses R$ 50 mil a mais por mês, eu vou demorar para pagar o investimento de 700 mil mais os 40 mil, mais os 10 mil, desculpa, que eu gasto todo mês para manter o sistema. Ora, então como que a gente faz essa conta? Se depois de implantado eu acho que o sistema vai me trazer um ganho de 50 por mês, mas a manutenção do sistema é de 10 por mês, isso quer dizer que depois de implantado esse sistema vai me trazer um ganho de 40 mil mensal. Beleza? Ora, mas esse ganho de 40 mil mensal tem que me cobrir os 700 mil que eu investi para construir esse sistema. Então, em quantos meses os 700 mil, os 40 mil mensais eu preciso para chegar aos 700 mil do investimento? Se a gente fizer as contas rapidamente, a gente vai ver que com 20 meses de 40 mil, a gente tem 800 mil reais, ok? Então, em 20 meses, a gente vai ter ultrapassado o investimento. Aí, esses 20 meses para ter retorno do investido, né, para ter até ultrapassado um pouco o investimento, são suficientes? É válido para o desenvolvimento do sistema? Em geral, sim. Né? A gente pensa aí que um retorno de investimento em 2, 3 anos é um bom prazo, né, de retorno. Ok? Uma outra análise que é feita é a análise de retorno de investimento. Na verdade, a análise de retorno de investimento é mais ou menos a mesma ideia. Né? Na verdade, o retorno de investimento é a taxa
que vai medir a relação entre quanto você obtém de retorno em relação ao investimento que você colocou. Então, voltando ao nosso sistema lá, nós precisamos, para desenvolver e implantar, investir 700 mil por mês. Desculpe, 700 mil ao todo, né? No desenvolvimento e implantação do sistema. E chegamos à conclusão que nós teremos 50 mil de receita, mais de benefícios, e 10 mil de despesa, ou seja, vai dar uma diferença positiva por mês depois de implantar de 40 mil. Então, a nossa análise de ROI, né, de retorno de investimento, vai nos trazer que por mês a gente vai recuperar 40 mil dos 700 mil investidos. Então, o nosso ROI aí seria de 40 mil dividido por 700 mil, ou seja, vai dar 4 dividido por 70, né, que vai dar aí aproximadamente 5, alguma coisa por cento, 6% ao mês, o que é um ótimo retorno de investimento. A análise do ROI ela é interessante, porque suponha que você esteja numa economia que deixando o dinheiro parado, né, em algum investimento, você obtém um retorno de 1% ao mês. E aí você pensa em fazer um investimento num software e verifica que o ROI desse software, depois de implantado e tudo, vai ser de 0,3% ao mês. Ora, sem fazer nada, sem fazer esforço nenhum, você já tem um retorno de 1% ao mês. Por que você vai investir seu dinheiro, ter trabalho, para depois de implantar você ter 0,3% ao mês? Pode ser que sim, que ainda vale a pena, porque não é só uma questão de retorno de investimento, mas de preservação da sua empresa fazer isso. Aí é outra coisa. Mas se for só pelo investimento, não valeria a pena. Ok? Então, assim, o que a gente vê? São dificuldades nessa análise de viabilidade econômica. As principais dificuldades são mensurar custos. Né? A gente já viu que fazer estimativa de custos é muito difícil, porque a gente tem que estimar a mão de obra que vai precisar, o tempo que vai gastar, os recursos de hardware que vai precisar, enfim. Por si só, a análise de custos já é uma atividade difícil. Além de analisar os custos, você tem que pensar quais vão ser os benefícios que o projeto vai trazer e o mais difícil, valorar esses benefícios. Depois que você tem custos estimados e valoração dos benefícios estimados, fazer a análise de viabilidade é o mais fácil. Você joga na fórmula lá, obtém um ROI e vê, o ROI de 1% ao mês, é bom ou não é? Depende do panorama econômico e tal. Mas, enfim, obter o retorno do investimento, obter um payback em 2, 3 anos, é pouco? É muito? Então, assim, isso aí é o de menos. O mais difícil é você mensurar os custos e valorar os benefícios. Ok? Então, vamos lá. Então, feito isso, qual é o objetivo do trabalho prático dessa semana? Vocês vão analisar a viabilidade do software que vocês propuseram lá no trabalho de Scrum e Project Model Canvas. Vocês vão avaliar essas 4 dimensões. Primeiro, a viabilidade operacional. No relatório de viabilidade operacional, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão descrever como esse sistema que vocês estão propondo vai alterar o cenário no qual está inserido. Então o meu sistema vem para melhorar o controle da linha de produção da empresa, né, e vai dar maior visão sobre o que é produzido, sobre o que se tem em estoque, enfim. Né? E com base nisso, em como. E aí o meu peão lá, que fica no chão de fábrica, ele vai ter que usar um tablet para registrar a produção. Então ele vai ter uma atividade a mais, que hoje ele só produz e joga lá. Agora, além de produzir, ele vai ter que produzir e registrar no tablet que ele fez isso. Então isso pode gerar uma resistência nele, porque ele vai ter um trabalho a mais. Então, assim, nessa viabilidade operacional, procure prever essas potenciais resistências que o sistema pode sofrer, para justamente você já pensar em eu tenho argumentos para quebrar essas resistências, ok? Depois pense na viabilidade técnica. O que você vai fazer na viabilidade técnica? Faz uma lista dos requisitos tecnológicos que você vai precisar para o desenvolvimento da solução. E aí vai avaliar se a solução já existe, se a tecnologia já existe, se você tem know-how, enfim. Então, por exemplo, o controle da linha de produção. De repente,
uma alternativa para o cara não ter que ficar entrando manualmente tudo que ele produz, é você ter um QR Code e aí, desculpa, uma tagzinha, né, que você coloca nos equipamentos e aí toda vez que a produção passa por uma esteira, ele vai contando quantos equipamentos foram produzidos, por exemplo. Aí a questão é, já existe esse tipo de mecanismo que permite contar os equipamentos que passam na esteira? Ah, existe. Nós temos na equipe gente com o know-how necessário para isso? Se não, a gente precisa de um treinamento nisso. Ou, então a gente não vai usar isso, a gente vai deixar o cara colocando a mão no tablet a quantidade. Mas aí a gente tem que pensar lá na viabilidade operacional que esse cara vai ter resistência, né? Então, assim, note que essas viabilidades elas são articuladas. E no relatório que eu quero que vocês façam, vocês vão ter que articular essas coisas. Então, vocês vão chegar, olha, o sistema proposto vai alterar o cenário de tal forma, isso pode trazer tais resistências. Para desenvolver ele, mesmo com essas resistências e tal, ou para evitar essas resistências, a gente vai usar tais tecnologias, só que a gente tem essa tecnologia ou não tem? A gente vai precisar de um treinamento da equipe? Não vai, né? E aí listar esses treinamentos, qual o custo disso, ok? E aí, vamos fazer uma análise de viabilidade de cronograma. Na viabilidade de cronograma, na verdade, a gente não vai verificar a viabilidade, porque a gente não tem um cronograma definido, né? A gente não tem um cliente, vocês é que estão propondo o sistema. Então, como vocês estão propondo o sistema, a gente está simplesmente fazendo uma previsão de prazo para esse sistema. Então, na verdade, aqui você não vai fazer uma análise de viabilidade de cronograma. O que eu quero que vocês façam é uma ideia do cronograma. Quanto tempo é necessário para fazer esse projeto? Vocês já começaram a fazer isso lá no Scrum, né? A diferença é que lá vocês estavam pensando só no desenvolvimento. Aqui eu quero que vocês incluam nesse tempo todo o tempo necessário para treinamento da sua equipe de desenvolvimento. Por exemplo, eu estou pensando em utilizar uma tecnologia tal que a nossa equipe, ou seja, que você e seus colegas de grupo não conhecem. Então vocês vão precisar de um treinamento para isso, né? Vocês vão precisar de conhecer isso. E aí, na hora que vocês, quanto tempo vocês precisam para treinar nisso, para depois começar o desenvolvimento do projeto, né? Além disso, você vai implantar na empresa, então você tem que pensar num prazo de treinamento do pessoal da empresa para começar a utilizar o sistema. Então, refaçam o cronograma pensando nessas coisas. E aí a gente não vai verificar a viabilidade, porque a viabilidade você verifica quando você tem um prazo fixo que o cliente está te dando e a gente não tem este prazo nesse caso, né? Por fim, a viabilidade econômica, que é a mais desafiadora. Então, primeira coisa, listar todos os custos estimados para desenvolver o projeto e depois para manter o projeto, né? Então, treinamento da equipe técnica, os salários da equipe de desenvolvimento, hardware e software para toda a estrutura durante o desenvolvimento, treinamentos, implantação do sistema, custos para a implantação do sistema, hardware e software para a operação do sistema depois, enfim, todos aqueles custos que a gente já falou lá quando a gente falou de viabilidade econômica, né? Então você pode começar dividindo em custos durante o desenvolvimento do sistema e custos para a operação do sistema. Dentro do custo para o desenvolvimento do sistema, você tem eventuais treinamentos que, na hora que você pensou aqui na viabilidade técnica, você listou treinamentos que a sua equipe técnica precisa ter para desenvolver, né? Então, o custo desse treinamento você vai colocar aqui na viabilidade econômica. Salário dessa sua equipe de desenvolvimento durante todo o desenvolvimento do projeto. Hardware e software que você precisa, estrutura física que você precisa, escritório, aluguel, água, luz, enfim, tudo isso do desenvolvimento e depois da operação, ou seja, eu vou implantar o sistema, mas aí durante a operação esse sistema tem que ficar hospedado numa Amazon, enfim, quanto que custa isso? A empresa vai ter que ter acesso à internet, porque o sistema vai estar em cloud e tal. Quanto que custa esse acesso? Eu estou pensando em utilizar um banco de dados pago, quanto que custa mensalmente? Enfim, então o custo não só de desenvolvimento, mas também de operação. E aí, a parte que eu acho que é mais desafiadora ainda, que é mais difícil, que é listar todos os benefícios, tanto tangíveis quanto intangíveis. Então, com esse sistema eu espero ter uma diminuição nos custos de desvio de produto, né? Por exemplo,
suponha que a gente está na padaria do seu Zé, o seu Zé sabe que com cada saco de trigo ele faz 1.000 pães. Só que ele está percebendo que a cada saco de trigo que sai só entra o dinheiro de 900 pães. Então, pô, a gente tem o dinheiro de 100 pães que está sumindo aí. Então, ao fazer o sistema, a gente pretende que isso pare de acontecer. Então, a gente tem esse benefício, né, de ter essa diminuição, e isso é um benefício tangível. Por que tangível? Porque a gente tem uma medição direta dele, né, que é o valor disso que estava sendo desviado, que a gente espera que deixe de ser. Mas a gente também tem benefícios intangíveis, como, por exemplo, ao fazer o sistema, o atendimento da padaria do seu Zé vai ficar mais rápido, que aumenta a satisfação do usuário, né, a satisfação do cliente. Mas e aí? Como valorar? Quanto vale esse aumento de satisfação do cliente? A gente tem que achar formas indiretas, né? Como, por exemplo, um cliente vai estar mais satisfeito, ele vai ser mais fiel à padaria. Então, se hoje o cliente vai 3 vezes por semana, em média, na padaria, vai passar aí 4, enfim. Então, é um trabalho de ficar tentando encontrar os benefícios e formas de valorar esses benefícios. Aí, uma vez que você tem os benefícios, aqui eu só estou comentando, né, que os benefícios, em especial os intangíveis, são bem difíceis de valorar, né? Então, quanto vale o aumento da satisfação do cliente? Enfim, exatamente o que a gente estava conversando aqui, né? Então, assim, é algo que não é fácil, mas é necessário. E a ideia é justamente expor vocês a esses pensamentos, né? Expor vocês a essas dificuldades que vocês vão ter no mercado se vocês um dia, e espero que sim, que vocês gostem da área, né? E tenham que enfrentar essas dificuldades sendo aí um líder de equipe, um gerente de projeto, ok? Lembrando sempre que a gente está vendo essas coisas aqui de uma forma mais superficial, sempre focado nas técnicas de engenharia de software. Vocês vão ver isso mais profundamente focado em gestão de projetos mesmo, na disciplina de gerência de projetos, ok? Então, assim, uma vez que vocês valoraram os custos, valoraram os benefícios, né? Vocês, para terminar o trabalho, vão chegar e fazer a análise de ROI e de período de retorno, ou seja, de payback para o projeto. Ou seja, o meu ROI vai ser de tantos por cento, o meu período de retorno vai ser de X anos, X meses, enfim. Ok? Então, pessoal, é isso. Essa é a meta dessa semana, né? Então, vocês vão voltar a trabalhar em grupos, vão voltar ao trabalho que vocês fizeram lá do Scrum, né? Aquele sistema, e vão fazer essa análise de viabilidade seguindo esse roteirinho, né? E vão me submeter o relatório dessa análise de viabilidade, ok? Então, bom trabalho. Lembrando que o trabalho é em grupo, então é importante que vocês interajam, né, entre vocês. E lembrando também que nós estamos em período de distanciamento social, então interajam com o uso de ferramentas para trabalho remoto. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mandem mensagens pelo AVA, mandem e-mail, tem o WhatsApp também que eu já divulguei, ok? Então é isso, bom trabalho a todos.